para casa e já à tarde eu tinha que pregar, irmão. 2 horas da tarde eu tinha que chegar na igreja para ser o pregador daquela tarde. E o meu Jesus, onde é que eu vou pregar? E quando de repente eu entro no meu quarto, eu dobro o joelho e começo a orar e pedir até misericórdia a Deus, né, irmãos? Aí me veio na mente Joel capítulo 2, eu não sabia nem o que significava isso. E eu fui, irmão, li aquele texto e de repente me encontrei dentro daquele texto e eu digo, vai ser aí onde eu vou pregar. Agora, saber o que eu vou falar, só Deus na hora vai dizer. E eu cheguei, graças a Deus, quando eu li, na tarde, eu estava tão encolhidinho ali, parece até alguns jovens que eu estava vendo há pouco tempo, assim, já tendo, com temor de ter a oportunidade. E eu cheguei e fiquei, quando chegou no tempo, aí eu orando, eu orava e dizia, Jesus, tomara que tenha bastante oportunidade para sobrar um tempinho bem pequenininho para mim. Mas quando o líder de jovem deu as oportunidades que tinha que dar, nesse dia parece que escolheu tudo quanto foi gente até de outras congregações vir, que não tinha mais lugar para ninguém na igreja. Olha que a igreja dá umas 2 ou mais dessas. Estava super lotada a igreja. Ele disse, pronto, agora vamos ouvir o pregador da tarde. Eu desapareci. Eu acho que naquela hora eu desapareci, porque eu recebi a oportunidade e eu acho que o Senhor me pôs uma cegueira que eu não vi, foi nada. E eu comecei a falar e eu só me lembro que eu falava. E era tanta glória a Deus, e eu tinha hora que eu parava e dizia, o que é que eu estou dizendo de tão grande que o povo está dando tanta glória a Deus? E quando eu terminei, era gente chorando, era jovens ajoelhados, era uns que já tinham sido cheios do Espírito Santo, que não se aguentava dentro da igreja, e o dirigente de mocidade se agarrou comigo e disse, Deus lhe deu o dom de pregar, você é um pregador. Eu digo, eu fui para casa ainda sem saber o que estava acontecendo. E daí por diante, todos os cultos de jovem, não escapava um, todos eles me davam oportunidade para falar alguma coisa. Ficou tão acostumado que o pastor da igreja, todo domingo, ele achava de me dar uma oportunidade. Não era culto de jovem, mas dava uma oportunidade. E eu tinha um sistema nervoso tão grande, que travava a minha coluna, que eu ficava como se tivesse aleijado, sem se mover nem do canto. Passava uns 30 segundos para se levantar da cadeira, porque não era porque eu quisesse ficar ali esperando, era com a coluna travada, sistema nervoso muito grande. E eu orei, e Deus me deu vitória sobre isso, mas até hoje, eu ainda tenho um nervosismo maior do mundo para pregar a palavra de Deus. Até hoje, irmãos. Quando me dá a oportunidade, eu já fico imaginando, meu Jesus, o que eu vou falar? Porque eu não me acostumei até o dia de hoje. Até o dia de hoje eu não sei. Porque quem entrega a palavra é Jesus Cristo, né, irmãos? Então, jovem, deixa eu te dar uma notícia do céu agora. Não te preocupas quando te for dada uma oportunidade para falar. Porque quem vai te dar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai encher sua vida de poder. Ele é quem vai te dar autoridade. Ele é quem vai usar a tua boca. Apenas deixa a tua boca disponível para Deus usar da maneira que Ele quiser. Deixe Deus se levantar como profeta, como homens futuramente e mulheres, usada na mão de Deus de uma forma extraordinária. E eu estava vendo um texto bíblico que é muito conhecido, que fala sobre aqueles 3 jovens, que eles foram levados para a Babilônia.
no capítulo 1 de Daniel, relata um texto sobre a questão da educação de Daniel e de outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. E assim, diz a palavra que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria e sábio em ciência e entendimento, no conhecimento, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Esta foi a palavra que o Senhor me fez lembrar hoje, através do seu Santo Espírito. E o rei lhe determinou, ou seja, vamos voltar mais um pouquinho. E diz assim: e o rei lhe determinou a ração de cada dia e da porção dos manjares do rei e do vinho que ele bebia. E quem assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as porções dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe do eunuco. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vós iguais, e assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, diga 10 dias, fazendo o que? Nos dê legumes e a comer e água a beber. Então se vejam diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram a porção do manjar do rei, e conforme vírus, ou seja, veres-te haja com os teus servos, e ele os convinham nisso, e o experimentou 10 dias.
E ao fim dos 10 dias, pareceu seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção e dos manjares do rei. É uma palavra já conhecida, um texto que já foi lido. Eu acho que o jovem que lê a Bíblia, e a igreja também, já leu por diversas vezes. Mas eu acho muito importante essa palavra, principalmente para falar para a juventude da igreja, assim como para a igreja do Senhor. Até porque a gente vai falar de cultura e da linguagem também. E lá na Babilônia tinha uma cultura e tinha uma linguagem diferente de Judá, que também tinha uma cultura e tinha uma linguagem diferente. Mas aqui, quando o rei, ele pede para o chefe dos eunucos pedir a ele para recolher jovens, ou acolher os jovens para levar para a Babilônia, ele deu duas qualidades: que os jovens, eles fossem jovem que viesse da linhagem real, ou se fosse da linhagem nobre. Então, na realidade, foi escolhido jovens que não foi da periferia da cidade, se é que existia. Foi jovens que já tinham realmente capacidade, porque tinha que ter conhecimento em toda a ciência, tinha que ter sabedoria. Então não foi jovem qualquer, e jovem que tivesse a habilidade de estar no palácio do rei. Quer dizer, que fosse educado, que tivesse um bom comportamento, que soubesse se dirigir as suas palavras, com certeza uma boa dicção, falar bem. Então ter todo um comportamento que agradasse o rei, sem falar que quando chegasse lá na Babilônia, eles iam ter uma mudança na sua alimentação, ia ter uma mudança até no seu nome, assim como a gente viu esses 3 jovens, eles terem o nome mudado. Ou por que não dizer os 4 jovens, né? E a gente vê aqui, quando eu falo de Daniel, eu falo de um moço que tinha temor a Deus. Que tinha temor a Deus. E a palavra diz, o sábio Salomão escrevendo o livro de Provérbios, ele diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Só em temer a Deus já existe bastante sabedoria. E aqui a gente vê um jovem chamado Daniel com um temor muito grande a Deus, porque quando ele chega lá e lhe é oferecido a alimentação que o próprio rei se alimentava, o vinho que ele mesmo tomava, para que aqueles jovens todos, eles tomassem, durante quantos anos? 3 anos. Depois de 3 anos, eles iam definir qual era o jovem que tinha uma aparência melhor, o que tinha desenvolvido uma sabedoria melhor, o melhor capacitado para fazer o quê? Para estar ao lado dos negócios que era dirigido pelo rei para aquela nação da Babilônia. E a gente vê agora Daniel dizer que não ia se alimentar daquelas iguarias ou daquela alimentação separada pelo rei. E aquele que responsável ele era pela alimentação e pelo jovem, ele não tinha jamais a condição de fazer mudanças sem a autorização do rei. Mas o que eu acho bonito, que eu acho lindo aqui, é que um jovem que tem temor a Deus,
Deus trabalha na vida dele, aonde ele estiver, que é num colégio, se é no trabalho, se é numa faculdade, se é na rua que ele mora, aonde quer que ele passe, Deus trabalha na vida dele, dando livramento, dando oportunidade, abrindo espaço para a vida dele ser uma vida mais abençoada. Muito mais abençoada, porque Daniel, Deus achou graça em Daniel ali. Deus teve misericórdia de Daniel. Ora, o único, quando a gente vê esse texto, dá a entender que tinha poucos jovens. Tinha muitos jovens de várias nações. Tinha muitos jovens para serem preparados. Mas só Daniel resolveu conversar com seus companheiros e dizer: nós não vamos nos misturar, não vamos nos contaminar com as iguarias que vêm da mesa do rei. Deixa eu dizer para você, jovem, que ainda está na sua fase de adolescência, que ainda já está entrando na sua juventude, existem muitas propostas por aí. Muitas pessoas podem te oferecer coisas até que seja tão desejosa e que talvez lhe dê uma vontade tão grande de se aproximar dela. Mas a primeira coisa que você tem que se lembrar é da lei do Senhor. É da lei do Senhor. O que que a Bíblia ensina para você? O que é que Jesus ensina para você? Qual é o seu chamado que Deus tem lhe dado? Se você é levita, se você prega, se você ora, e você tem o chamado para evangelizar, na mesma hora você tem que se lembrar, porque quando você se lembra que Deus tem um mistério diferente com você, você vai dizer: eu não vou me contaminar com o mundo, eu não vou me contaminar com as propostas desse mundo, com os conselhos de algum colega, com a vida de alguém que para mim talvez seja uma vida liberal e a minha é presa porque eu estou na igreja, porque eu sirvo a Deus. Não é assim. Nós que estamos na igreja somos livres. Nós já éramos presos uma vez. O jovem que está na igreja, ele está livre. Ele já foi uma vez prisioneiro do pecado. Mas agora, uma vez que aceitou Jesus Cristo, não pode se contaminar com as iguarias deste mundo. São agradáveis? São desejosas? São, mas não serve para mim, não serve para quem na realidade foi chamado por Deus. Talvez você se olhe hoje jovem e diga: não, eu sou apenas um jovem na casa do Senhor. Talvez você seja hoje apenas um jovem na casa do Senhor, mas o teu futuro Deus já está constituindo de uma forma tão diferente que você não entende. E se você realmente fizer como Daniel, porque na hora que Daniel uniu-se com seus companheiros e rejeitaram a alimentação e o vinho que era dado, ou seja, a bebida que lhe era dada, vinda da mesa do rei, para comer legumes e tomar água. Alguém come legumes aqui, irmãos? Come, irmãos. Eu aprendi com esse texto que comer legumes a gente fica muito mais bonito ainda do que é, irmão. Com esse texto, é um texto maravilhoso. Quem não gosta de comer legumes, sinceramente, não vai ser tão bonito quanto aquele que come. 10 dias mudou toda a personalidade, todo o caráter deles, mudou tudo. 10 dias. Eu queria hoje, eu estava meditando e o Espírito Santo estava me falando: olha, passa uma receita para essa juventude. Diz para ela que reserve 10 dias para buscar a minha presença, reserve 10 dias para orar, reserve 10 dias para consagrar,
reserve 10 dias para viver lendo a Bíblia Sagrada, reserve 10 dias sem olhar televisão, sem olhar, quem sabe, programas que estão na internet que não são agradáveis, que são desagradáveis. Procure a se reservar 10 dias. Depois de 10 dias, tem jovem batizado com o Espírito Santo, tem jovem falando em língua, tem jovem renovado, tem jovem cheio do poder de Deus, tem jovem mudado. Quando a gente olhar para ele, não olha mais para um jovem, mas olha para uma lâmpada acesa de Deus para clarear as trevas. Essa é a grande realidade. A palavra diz que Daniel, depois de 10 dias, foi observado, ele e mais os seus 3 companheiros. Ele estava muito mais belo, ele estava muito mais inteligente do que os demais. Foi uma diferença muito grande. A maior receita é você não se contaminar com as coisas que esse mundo oferece. Você imagine que hoje, você pode estar hoje aqui na igreja como um jovem que você é, talvez sem perspectiva, talvez achando até, querendo se encontrar numa profissão, querendo se encontrar ainda no mercado de trabalho futuro. E quem sabe Deus, nesta noite, Ele está te dizendo que não te preocupa, te reserva para Ele, porque Ele vai cuidar de você no secreto. Te reserva para Ele, porque Ele vai fazer de você alguém diferente. Se reservar para Deus. Eu, na minha juventude, eu fui muito aplicado na obra de Deus. Eu não gostava de faltar culto de ensinamento, de oração. Eu não me lembro que durante um ano eu faltava um culto. E eu gostava de culto de ensinamento, parece que era o culto melhor que tinha na igreja. Me acompanhava com pessoas mais idosas do que eu na igreja para me dar exemplo de vida. E às vezes tinha alguns companheiros que diziam: tu gosta de conversar com as pessoas mais velhas? Eu digo: eu estou adquirindo experiência. Eu estou adquirindo a plena experiência. Sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todos os projetos. Deus conhece todas as situações. Então hoje deixa eu te dizer uma coisa: se você jovem entrou aqui nesta casa, neste culto de jovem, que é possivelmente, eu não sei se já houve todos os meses, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro culto de jovem desse ano, eu não sei qual é o culto, já tem uns 3 cultos esse ano, os 2 cultos. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu quero hoje dizer para você: faça como Daniel, reserve um tempo para Deus. Por exemplo, hoje, quando chegar meia-noite, você vai dizer: Senhor, eu vou reservar 10 dias para viver na tua presença, para ficar na tua presença. Eu vou sair dessa natureza do mundo e eu vou entrar na natureza do Senhor. Eu vou rejeitar muitas coisas durante 10 dias para poder o Senhor fazer alguma coisa por mim. E eu vou dizer para vocês, se todos os jovens que estão aqui, eles se levantar com essa atitude, se prepare, porque antes do final do ano, vai ter que encontrar cadeira para botar jovem, porque Deus vai fazer uma grande movimentação neste bairro, e até além desse bairro, vai ser encontrado jovem, pela unção que Deus vai derramar na vida de cada um de vocês. É isso que nós temos que entender. Daniel não quis se misturar, ele não quis se contaminar, porque quando a gente se contamina,
a gente não adquire aquilo que Deus tem preparado. Mas quando a gente não se contamina, aí a gente já começa a entender a situação, a diferença que o Senhor faz. Porque Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? Ainda tem algum jovem para pregar hoje à noite, irmãos? Todos já pregaram? Que o culto já está se passando, não sei se o relógio está certo, mas eu queria que a juventude ficasse de pé. A gente quer orar, tem chegado o Cleito, né? Pai do Senhor, está vindo já da Mitas Bairros. Amém, graças a Deus. Vamos ficar a juventude com a igreja de pé. Nós já estamos bem pertinho de concluir o culto, que concluir às 20 horas. Tem mais alguma coisa? Não, a gente vai orar para você. E você vai fazer um voto a Deus. Eu quero chegar aqui, daqui a 10 dias. Não é que eu venha daqui a 10 dias. Terça-feira nós vamos estar aqui no culto. Eu já quero avisar para a igreja que nós vamos começar uma campanha que era para ser começada semana anteriores, que tem o tema Conquistando as Causas Impossíveis. Então você já vê a sua Bíblia, João capítulo 11, verso 40, é o texto que a gente vai estar baseado. Então terça-feira nós vamos começar essa campanha. Mas durante esse período de 10 dias, comece a reservar a sua vida para Deus. Eu tenho certeza, Jesus vai falar mais com você, o Espírito Santo vai te usar, você vai ter uma diferença, você vai melhorar nos seus estudos, você vai ser até o melhor aluno da classe, Deus vai fazer muita coisa, o Espírito Santo vai abrir a tua mente, vai te dar inteligência, capacidade, autoridade, e você vai viver o dia melhor do que você está vivendo hoje. E quem sabe quando chegar o final do semestre, o seu boletim vai estar as notas tudo maiores do que os da classe, porque você renunciou às coisas do mundo e abraçou-se com aquilo que Deus tem, que é o melhor para você. Eu quero orar por você. Faça esse voto a Deus agora. Ó meu Pai, meu Deus e meu Senhor, este culto de jovem, meu Deus, que tem sido uma bênção para a mocidade aqui em quilômetro 6. Jovens que o Senhor tem levantado como instrumento de verdadeira autoridade no teu reino. Eu quero orar por eles. Eu quero orar, meu Deus, pela liderança de jovem, meu Deus. Inclusive, meu Deus, a tua filha, a irmã Lili, que não está aqui, meu Deus, que está com a sua bebezinha nova, se cuidando, eu quero orar por ela também. Assim como a irmã Emily, a irmã Micália que está aqui, meu Jesus, todos os filhos e filhas que estão nesta casa, eu quero consagrar a vida desse jovem ao Senhor e liberar uma unção de avivamento, uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção de línguas, uma unção de batismo, uma unção de poder, a unção da palavra. Eu quero nesta noite, Pai, como profeta no teu reino, liberar, meu Deus, a unção da palavra para aquele jovem, para aquela jovem que precisa. E eu tenho certeza, Deus, que a partir desse dia de hoje, o Senhor vai levantar jovem profeta, o Senhor vai levantar jovem usado, o Senhor vai levantar jovem cheio do poder, o Senhor vai levantar jovem, meu Deus, cheio do Espírito Santo, o Senhor vai levantar jovem, meu Deus, que tem autoridade para fazer coisas muito além do que já tem feito na tua casa e no teu reino. Pai, em nome de Jesus, enche os teus filhos de poder, enche as tuas filhas de autoridade, enche eles, meu Deus, para que vidas venham ser atraídas pela vida deles. Nós repreendemos qualquer espírito de desespero, de desengano, de fraqueza,
fracasso, meu Deus amado, toda nuvem, meu Deus, que repousa para querer atrapalhar, para querer, meu Deus, manipular, meu Jesus, nós decretamos agora, em nome de Jesus, anulada e liberada, meu Deus, a bênção do Senhor na vida dessa juventude e na vida da igreja, em nome de Jesus, 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 aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos, meu Deus, te dar graça por esta noite maravilhosa, meu Deus, pelos louvores que foram louvados ao teu nome aqui nesta noite pela juventude, meu Deus, aquilo que o Senhor, meu Deus, tem usado cada um dentro de toda a tua simplicidade, e tem feito esse culto ser um culto animado, um culto presente, um culto, meu Deus, cheio do teu Espírito, cheio da tua unção. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui nesta noite, meu Deus, te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pedir que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, nos dá uma noite maravilhosa, uma semana cheia da tua presença. Terça-feira, meu Deus, uma campanha cheia de poder e autoridade do Senhor. E assim, meu Deus, que o Senhor venha fazer grandes milagres na casa do Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos?